Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículos 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nesse capítulo, o apóstolo Pedro está denunciando os falsos mestres e uma cristandade também falsa, que segue esses falsos mestres, e também a perdição de ambos. Neste capítulo, irmãos, Pedro apresenta um libelo contra os falsos mestres. Vejamos alguns pontos. No versículo 12, vocês estão no capítulo, eu vou ler, vocês vão seguindo aí. É importante conferir a palavra. No verso 12: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, preste atenção aqui, seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Notaram? Esses mestres falsos e também os seus seguidores nunca foram libertos da natureza. A natureza, são mestres que nunca foram libertos de suas naturezas perversas e pecaminosas. No versículo 14, o apóstolo Pedro continua destacando: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Essa frase é interessante. Não cessando de pecar. Foi para isso que Jesus veio. Mas os falsos mestres continuam no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Avareza é o seguinte: quanto mais tem, mais quer, e quer muito. Filhos da maldição. No versículo 17: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Só tem aparência, irmãos, só tem aparência, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Aqui é o inferno.
o lago de fogo. Versículo 19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Eles prometem liberdade para as pessoas, mas eles mesmos continuam no pecado. No versículo 20: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornam-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Versículo 21: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Verso 22: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. É chocante, irmãos, como que Pedro descreve a conversão dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos pregadores e dos seus seguidores, nesse verso 22. Porque o versículo 22, deixa eu ler novamente ele aqui: deste modo sobreveio-lhes o que lhe por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou na lama. Comparemos o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Do meu lado direito nós temos uma piscina, água limpa, purificada, fresquinha. Do outro lado nós temos uma lama fétida, um lamaceiro podre, nojento. E lá na minha frente temos um porco preso. Alguém resolveu apostar no porco, na mudança do comportamento do porco. Ele quis mudar os hábitos do porco, e ele lavou o porco com água limpa, com sabão, perfume e adornos. E o porco ficou bonito, ficou aceitável a um lugar limpo, ficou até cheiroso. Então eu peço para soltar o porco. Solta o porco. Então alguém solta o porco. Para onde o porco vai? Para onde vocês acham que esse porco vai? Alguém já gritou: vai para a lama. Acabei de descrever para vocês a conversão dos falsos mestres e a conversão dos seguidores deles. E o texto sagrado ainda cita os cães bandoleiros. Os cães comiam imundície e passavam mal, e para se aliviarem eles vomitavam. Mas sabe o que acontecia? Depois de alguns minutos, esse cão, é nojento o que eu vou dizer, esse cão comia o que ele mesmo vomitou. O apóstolo Pedro diz que é assim, com a falsa conversão dos falsos pregadores e também dos falsos crentes. É chocante, irmãos, mas é o que está escrito aqui na palavra. As pessoas deixam determinados pecados, vomitam alguma sujeira moral,
mas depois retornam às antigas práticas, sujas e pecaminosas. Por que fazem assim? O porco, porque é porco. Essa é a sua natureza. Ele ama isso, ele gosta disso. O cachorro, porque é cachorro. Essa é a sua natureza. E o pecador? Porque é pecador. Essa é a sua natureza. Irmãos, não houve mudança de natureza. A coisa é séria. Não houve mudança de natureza, porque não houve morte com Cristo na cruz. Se não morrer com Cristo na cruz para o pecado, não há libertação verdadeira. E não há libertação verdadeira, porque não há também a pregação do verdadeiro Evangelho de Deus. E é exatamente aqui que está o perigo dos falsos mestres. Versículo de número 1, no mesmo capítulo, estou voltando lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Notaram essa frase? Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. O resgate aqui é a obra da cruz. Nessa frase, irmãos, está todo o empenho do inferno. A pregação dos falsos mestres é uma pregação misturada de verdade, né? É uma pregação que mistura mentira e verdade, pela qual Satanás promove um sistema de negação do sacrifício de Cristo, visando a perdição das pessoas. Jesus Cristo foi à cruz para nos resgatar do pecado, pagando o preço exigido pelo próprio Deus. E o preço exigido pelo próprio Deus é a morte do pecador, pela qual nós somos libertos do pecado. Cristo, ao morrer naquela cruz pelo pecador, preste atenção, Cristo, ao morrer naquela cruz pelo pecador, ele levou também o pecador a morrer com ele para o pecado. Ao morrer na cruz, Cristo levou o pecador a morrer com ele. Esta é a única maneira de sair do pecado e ser liberto 100%. Comparemos o resgate de Jesus Cristo naquela cruz. Alguém muito querido, uma pessoa querida, muito amada, foi sequestrada. E os sequestradores estipularam um preço. Mas existe uma promessa. E a promessa é a seguinte: que uma vez pago o resgate, o refém continuará lá no cativeiro. Então vamos fazer a coleta? Vamos ajuntar o dinheiro? Na certeza de que, enviando o dinheiro para os bandidos, o nosso refém querido continuará lá, preso, continuará lá no cativeiro. Pergunto a vocês: quanto vocês dariam por esse resgate? Eu nada. Eu não contribuía com nada,
porque é um resgate inútil. Vamos pagar o resgate para o refém continuar lá no cativeiro? Resgate inútil. O que vocês acham? Jesus Cristo seria um tolo, um trouxa, se ele morresse por nós naquela cruz, sofresse o que sofreu, nos levasse a morrer com ele, para que o seu resgatado continuasse preso ao pecado, continuasse ao pecado. Não. Cristo me resgatou, mas eu continuo no pecado. É resgate inútil. Cristo me arrancou das mãos do diabo, mas continuo controlado por ele. Salvação de trouxa é essa, que não liberta ninguém. Eu mesmo não quero. O próprio Jesus disse como ele iria nos libertar do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, como que é a coisa? Verdadeiramente sereis livres. Essa é a salvação dele. É uma salvação verdadeira. E nos torna verdadeiramente livre. Irmãos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. É a resposta da palavra. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Deus não tolera salvação profana. Deus não tolera salvação corrupta. Deus não tolera essa salvação misturada com o pecado. Preste atenção aqui em 2 Pedro 2. Voltem para lá. 2 Pedro 2. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 4. É importante que você preste atenção. Verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, o assunto aqui é pecado, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as aí para servir de alerta, né? Aqueles que vivem no pecado. Você acha que Deus vai tolerar você no pecado? Você acha que Deus vai tolerar os falsos mestres no pecado? Você acha que Deus vai tolerar quem quer que seja no pecado? Então eu vou lhe dizer: se Deus tolerar você no pecado, Ele terá que pedir desculpas aos anjos que pecaram. E Ele pegou esses anjos e colocou no inferno. Ele terá que se retratar com Sodoma e Gomorra, se tolerar você no pecado. Ele terá que pedir desculpa ao mundo antigo que morreu afogado no dilúvio. Mas Deus não vai tolerar você, nem a mim e nem os falsos mestres. Deus não vai tolerar, irmãos. O pecado é a única intolerância de Deus. A única intolerância de Deus é o pecado. E para resolver isso,
Ele mesmo veio para morrer naquela cruz, para nos fazer morrer com Ele e nos libertar do pecado. Certa vez, um irmão amado, pregador do Evangelho de Deus, esse irmão perguntou a outro irmão: ele perguntou o seguinte: um ímpio pecador tem que ir para o inferno? Um ímpio pecador tem que ir para o inferno? O irmão respondeu na hora: sim, tem que ir para o inferno. E um crente no pecado tem que ir para onde, irmão? Aí o irmão franziu a testa, ficou sério, olhou para ele e disse: deve ir para o quinto dos infernos. Você sabe o que é o quinto do inferno? É que na época da colônia, Portugal cobrava da colônia brasileira um quinto do ouro, né? 20% do ouro, todo o ouro produzido. E o cara ralava para pegar o ouro e depois lá via os fiscais portugueses para pegar o quinto. Aí o cara dizia assim para ele: vá pegar o quinto no inferno. E depois o tempo foi passando e a frase ficou do jeito que vocês conhecem. Ou então, o Brasil é um país quente, tropical, e os portugueses vêm lá não é tão quente, e então o Brasil era também a quinta colônia. Então quando os navios saíam para cá, dizia assim: vai para o quinto dos infernos, por causa que é quente aqui, né? Mas aqui, quando eu disse isso aqui, é um lugar terrível, viu? É o pior lugar do Lago de Fogo. Sim, diga. Exatamente. Isso mesmo. Porque não existe pior pecado do que o pecado daquele que diz que foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo e continua pecando contra a vontade daquele que ele diz ser o seu Senhor e Salvador. É coisa séria. Deus não pode virar as costas para o seu pecado e fazer de conta que está tudo bem. Se Deus é justo, Ele tem que julgar você corretamente. E o julgamento correto de Deus é a sua morte. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. A salvação não é uma mera mudança de hábitos, nem sequer começa aí, irmãos. Salvação não é um recomeço, não é um novo propósito que a pessoa faz, não é uma forte convicção de ser uma pessoa diferente, não é aceitar Jesus e promover mudanças no exterior, como diz o provérbio popular: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Mas Jesus disse que não é pão bolorento, não. Jesus disse que é rapina, que é iniquidade, que é natureza velha, iníqua que está aí dentro. Essa é a história da porca lavada. A salvação, irmãos, é um ato sobrenatural de Deus, nos crucificando e ressuscitando em Cristo. Salvação se consuma no seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, assim mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Irmãos, a maior necessidade, preste atenção no que eu vou dizer, a maior necessidade das comunidades evangélicas, das igrejas, hoje é de ouvir o evangelho que os falsos mestres negam. Se você examinar os sermões, os livros, as técnicas, os métodos de crescimento de igreja, você chegará a um só resultado: eles não conhecem o evangelho de Deus. Não conhecem, irmãos. A questão não é se você quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer um bom lugar para se viver. A questão não é se você vai ser curado ou abençoado materialmente. As pessoas querem isso. A questão é se você nasceu de novo ou não, porque se não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus, e nem vai morar na nova terra e no novo céu, como diz a palavra. A questão não é pedir para Cristo entrar no nosso coração, não. A questão é sairmos de nós mesmos para Cristo entrar. Não mais eu, mas Cristo em mim, diz a palavra. Por mais sincero e honesto que você seja, você tem que morrer para o pecado. Não é a minha sinceridade, não é a minha honestidade que Deus vai considerar. Sabia disso? Não é sua sinceridade, sua moralidade, sua sinceridade, sua honestidade que Deus vai considerar. O que Deus vai considerar, irmãos, é a sua morte e sua ressurreição com Cristo. Nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a Deus, nossa transgressão foi a mais terrível de todas. Se você acha que Deus vai chegar para você e dizer: vamos esquecer que você pecou, vamos tentar novamente, você está enganado. Os falsos mestres dizem isso. Eles dizem que Deus, ao invés de ser justo com você, Ele foi amado, liberou você sem sofrer as penalidades exigidas pelo próprio Deus. Eles dizem que Jesus morreu no seu lugar, para que você não precisasse morrer. É mentira, irmãos. É heresia. Isso é fazer Deus um injusto. É tornar o amor de Deus injusto. Nós pecamos contra Deus. Nós ofendemos a Deus. Nossa transgressão foi a mais terrível de todas. Tínhamos que pagar. Foi para isso que Jesus foi à cruz, irmãos. Lá na cruz, Ele nos atraiu para Ele, e Ele nos levou a morrer com Ele para o pecado, ressuscitou para nos dar a vida dEle, e para Ele mesmo viver em nós. Você não está salvo porque os homens bateram em Jesus. Você não está salvo porque eles penduraram no madeiro. Você é salvo porque quando Ele foi levantado na cruz, Ele atraiu você para si mesmo naquela cruz, e identificou você no seu corpo, levando a morrer com Ele quando Ele morreu. Irmãos, Deus precisava satisfazer a justiça que brada contra nós, contra o pecador. Eu não estou dizendo que Deus, que tem uma regra de justiça que até Deus tem que se submeter a ela. Eu estou dizendo que Deus é justo em si mesmo. Preste atenção. Eu estou dizendo que Deus é justo em si mesmo,
E a justiça de Deus é a primeira coisa que tem que ser cumprida em você para que você possa ser perdoado. E essa justiça é a nossa morte com Cristo na cruz. Irmãos, se nós negarmos essa morte com Cristo, nós teremos que encarar obrigatoriamente a segunda morte, o lago de fogo, como condenação eterna, e de lá jamais sairá. Voltando para 2 Pedro 2:1, se você quiser ler o texto, Emerson, pode ler. Você não leu nenhum texto hoje ainda, né? Lê aí. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão abertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Isso. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Os falsos mestres têm muitos seguidores. O texto diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, os falsos mestres têm muitos seguidores. É muita gente. São milhares. Muita gente vai atrás deles. E nesse ponto, irmãos, a culpa não é só dos falsos mestres, mas também do povo. O povo é culpado. Os falsos mestres enganam, mas o povo gosta de ser enganado. Aquela frase daquela música que diz: me engana que eu gosto, cai bem aqui. Recentemente, um pastor questionado por uma jornalista em uma entrevista, que é para vocês logo saber quem é, e a jornalista estava questionando justamente este ponto que eu estou falando, e ele disse que ninguém engana todo mundo não, que ninguém segura todo mundo não, que ninguém obriga as pessoas a fazer o que elas fazem. E nisso eu concordo com ele. É verdade, irmãos, é verdade. Alguma coisa faz o povo querer ser enganado. O povo está fascinado. Ninguém consegue fascinar assim não. Segurar 10 anos, 15 anos, 20 anos nessa doidice que está aí, irmãos. Ninguém consegue. Então tem alguma coisa que faz o povo querer ser enganado. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9, eu vou ler aqui. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pela sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso
Deus enviará a operação do erro. Preste atenção aqui, irmãos. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, diz aqui que são enviados de Deus. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os falsos mestres são o julgamento de Deus sobre as pessoas que não querem o Evangelho, mas preferem o prazer da iniquidade. Mas que em nome de uma religião desejam conseguir tudo o que os seus corações pecaminosos desejam. Preste atenção, porque é aqui que está o fascínio. É aqui que o engano é grande. Por isso seguem os seus falsos mestres em massa. É por isso que os falsos mestres se levantam, irmãos. Aquelas pessoas que os seguem não são suas vítimas. Elas querem exatamente o que eles querem, e não é Cristo, e não é o Evangelho. Você pode alinhar aqui todos os falsos mestres e todos os seus seguidores. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, veja aí o que diz. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Que coisa terrível! Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o Evangelho verdadeiro. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmãos, é por isso que tem tantos falsos mestres. O que é importante aqui são os seus desejos. Essas pessoas estão indo atrás dos seus próprios desejos, que são os mesmos desejos dos falsos mestres. Entenderam? Se você for lá atrás deles, você vai lá por causa dos seus desejos, porque os seus desejos pecaminosos estão querendo o mesmo que eles querem. É por isso que vai lá. Essas pessoas não são suas vítimas, porque elas querem o que eles querem. É por isso que se agregam aos falsos mestres esses muitos seguidores, que podem ser os evangélicos. Por que não? Podem ser os evangélicos. Tem o líder que é exatamente a cara deles. Se merecem. Eles ensinam exatamente o que eles querem. Além disso, os falsos mestres são o julgamento de Deus sobre essas pessoas que não querem crer no Evangelho. Mateus 24, versículo 24. Esse é um texto gostoso. É um texto que nos dá segurança, tranquilidade em relação aos falsos mestres. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Que coisa, hein? Porque surgirão falsos cristos
e falsos profetas, e falsos mestres também, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, até os eleitos. Os eleitos. Mas não é possível enganar um eleito. Os eleitos não podem ser enganados por nenhum falso mestre. Sabe por quê? Você quer saber por que que o eleito, o regenerado, o eleito escolhido de Deus, não pode ser enganado por nenhum desses que estão por aí? Sabe por quê? Quer saber? Porque o desejo do coração de um eleito é somente Cristo. O desejo do coração de um eleito é somente o Evangelho. O desejo do coração de um eleito é somente a graça. E Cristo vive no eleito, dando-lhe segurança total contra a turma FM, que está fazendo um barulho grande na TV. Sabe quem é a turma FM? Falsos mestres. Eu não estou com medo deles, e nem eu tenho medo deles. Eu estou falando isto nesta manhã por causa de vocês, para que nenhum de vocês corram atrás deles, fiquem fascinados por eles. Sou eleito. E sabe como eu sei que eu sou eleito? Sabe como eu sei que eu sou eleito de Deus? Foi assim. Primeiro, eu descobri pela revelação de Deus, eu descobri na palavra o amor de Deus. Coisa maravilhosa é descobrir o amor de Deus. Eu então aceitei o amor de Deus por mim. O amor de Deus por mim. Em seguida, eu vi na palavra que esse Deus de amor, e pelo seu amor, me atraiu para Ele naquela cruz, me identificou com Ele, e quando Ele morreu, me levou a morrer com Ele para o pecado. Então eu criei a minha atração no corpo de Jesus, eu criei a minha identificação no corpo de Jesus, eu criei a minha morte no corpo de Jesus. Em seguida, eu vi também, pela revelação de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que o Pai enviou o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, para ressuscitar o seu Filho. E ao ressuscitar o seu Filho, me ressuscitou juntamente com o seu Filho, e o seu Filho me deu a vida dele. E Ele mesmo está vivendo em mim a sua vida. Cristo vive em mim. Sou eleito. Estou eleito para sempre, pela fé. Amém, irmãos?